Qual é o grande fato do dia? Bom, o grande fato do dia é aquilo que já se esperava. Aquilo que foi cantado aqui, aquilo que foi antecipado aqui. Eu escrevi a respeito. Eu esmiucei, né, o despacho do companheiro Marcelo Bretas, o titular da 7ª Vara Federal do Rio, que mandou prender o presidente Michel Temer, o ex-ministro Moreira Franco, o coronel Lima e outras pessoas. Hoje saiu uma decisão, né, de um desembargador do TRF2, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e lá está o que deveria estar. Nós vamos tratar da questão factual, que está aí com você, não é, Vale Bene? E depois, então, eu vou comentar. Vamos lá. O desembargador Antônio Ivan Atier, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, determina que o ex-presidente Michel Temer seja solto, bem como os outros 7 detidos na mesma operação, na quinta-feira, que ainda continuavam na cadeia. Só tem um errinho aí nesse texto, porque acabaram ficando com despacho. Na verdade, foram soltos o Temer, o Moreira Franco, o coronel Lima e mais 7, tá? E mais 7. Vai, vamos lá. Que é o que está no despacho. Atier era o relator do habeas corpus dos advogados do ex-presidente Michel Temer, que contestavam o decreto de prisão do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, responsável pela Operação Lava Jato no Estado. A decisão também mandou soltar, como você disse, Reinaldo, o ex-ministro Moreira Franco, outras pessoas, entre eles o coronel Lima, que é próximo do ex-presidente. Atier havia pedido que o caso fosse incluído na pauta de julgamento do tribunal, na turma, na próxima quarta-feira, para que a decisão sobre o habeas corpus fosse colegiada. Ao conceder a liberdade, porém, ele se antecipou. Diz que até o momento o que se tem são suposições de fatos antigos, apoiados em afirmações do órgão acusatório. E cita que o juiz Bretas usou termos como parecia na hora de justificar a decisão. Também destacou que na decisão do juiz Marcelo Bretas não havia nenhum dos pré-requisitos necessários do artigo 312 do Código de Processo Penal, que estabelecem as regras necessárias para a prisão preventiva. Se vocês... eu rogo que vocês voltem ao programa depois, procurem no arquivo, o programa do dia da prisão e o que eu falei aqui. E a leitura que eu fiz aqui do artigo 312 do Código de Processo Penal e os comentários que fiz a respeito do despacho do juiz Marcelo Bretas. O desembargador Atier praticamente repete aquilo que eu disse, não porque o desembargador vai repetir o que disse Reinaldo Azevedo, que eu tenho senso de ridículo. Eu não sou Napoleão de Hospício. O Brasil está cheio de Napoleão de Hospício, eu não sou um deles. Né? É porque eu apontei aquilo que é óbvio. Né? E não precisei esperar que jurista A, B ou C desse o seu parecer, porque como eu sou uma pessoa alfabetizada, que entende língua portuguesa, né, e entende o que está escrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, então não preciso esperar isso. A decisão do Atier é desmoralizante para o juiz Marcelo Bretas, e é desmoralizante, em certa medida, para a Justiça Federal. É bom que os senhores juízes federais, e aqui eu faço um apelo aos senhores da Associação Brasileira de Magistrados, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AJUF, Associação dos Juízes Federais, que são entidades de caráter sindical, é bem verdade, mas que também têm um peso, digamos, moral, um peso ético, né, sobre os seus filiados, que pensem muito bem o que está em curso. Né? O artigo 312 do Código de Processo Penal é muito claro ao estabelecer as condições em que se decreta a prisão preventiva de alguém. E é isso que é preciso ficar claro. Toda prisão que se dá antes do trânsito em julgado, ela é uma prisão preventiva.
Sim, existe aí uma questão sobre a segunda instância, que eu não vou entrar nela agora. Mas até que a pessoa não seja declarada culpada pelo Estado, e acabou, ela é culpada, a prisão é preventiva. E a prisão preventiva pode se dar em várias etapas do processo persecutório, da persecução penal. Inclusive, sim, pode, quando a pessoa nem ré é ainda. É o caso do Temer nesse processo, ele não é réu. A denúncia nem foi oferecida pelo Ministério Público, ela nem foi aceita pelo juiz. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por enquanto é uma acusação, uma investigação que está em curso. Não é uma condenação. É só uma investigação. Insisto, o presidente nem foi formalmente acusado. A defesa nem teve a chance de apresentar a sua versão. Aí você pode perguntar, mas Reinaldo, então nunca se pode prender antes disso? Antes da condenação? Pode. O artigo 312 deixa claro em que circunstância pode. E é um bom artigo. Lá está que, havendo prova de que o crime aconteceu, portanto, o crime comprovadamente aconteceu, e havendo indício suficiente de autoria, esses são pressupostos para uma prisão preventiva. Ela é preventiva porque ela é feita antes do quê? Antes do julgamento. Então é preciso que o crime tenha sido comprovadamente cometido. E é preciso que existam indícios suficientes de autoria. Mas só isso basta para prender alguém? Não. Preventivamente, não. Antes do julgamento, não. Antes do julgamento, além dessas duas coisas, que são pressupostos, você tem requisitos. Então a pessoa tem que representar uma ameaça à ordem pública. Então está lá no artigo, preservação da ordem pública, preservação da ordem econômica, isto é, a pessoa tem de estar cometendo um crime contemporaneamente à decisão de mandar prender. Tem de estar cometendo um crime agora. Agora, no ato em que eu expresso o mandado de prisão. Essas são duas das condições. A terceira, representar um risco à instrução criminal. O que é instrução criminal? É a fase em que estão se colhendo dados ali. Então a pessoa pode esconder provas, destruir provas, tentar ameaçar, coagir ou fazer conluio com testemunhas. Certo? Ou ameaça de não cumprimento da lei penal. O que é isso? Fuga. Aí você pergunta, o despacho do Temer e o pedido do Ministério do Temer, do Bretas, e o pedido do Ministério Público traz alguma evidência de que o Temer e esses outros, nesse caso, estejam cometendo crime agora? Não. Alguma evidência de que pretendiam fugir? Não. Alguma possibilidade de prejudicar a instrução criminal? Não, porque são fatos tão antigos, coisas de 2014. Algumas coisas que eles citam em 2016, que se essa gente quisesse esconder prova ou bulir com testemunhas, para usar o verbo mais amplo, já o teriam feito. Então, a contemporaneidade exigida pelo artigo 317 não está lá. O despacho do Bretas, do ponto de vista jurídico e com todas as vênias, é uma piada macabra. Porque destrói
destrói o Estado de Direito. E como eu apontei no meu blog, vejam lá no dia, como apontei aqui também, apela a leis internacionais que absolutamente não se aplicam ao caso. Eu escrevi já um post, está lá no meu blog, vejam depois. Não agora, agora fica vendo nós, que é um trio lindo aqui. Depois eu vou falar da Maiara. Hoje é só macho aqui. Hoje tá um negócio aqui, só testosterona. Como o juiz Bretas deixa claro, a tia deixa claro, o juiz Bretas fez uma leitura caolha, para usar uma expressão do desembargador, de leis internacionais. Porque ele fala de um tratado da ONU, de combate à corrupção, do artigo 5 desse tratado, que é curioso, Fábio, o que ele procede ali. Está lá no tratado que os países signatários, o Brasil não devem facilitar a liberdade de pessoas condenadas por corrupção. De pessoas condenadas por corrupção. E diz que não deve facilitar a liberdade. Leitura que o Bretas fez. Deve prender antes. Não facilitar a liberdade, na cabeça do Bretas, virou prender antes. E o Temer não é condenado. Então, o senhor Marcelo Bretas destrói o artigo 312 do Código de Processo Penal. E, se quiserem, também o artigo 282, que também trata do assunto. E faz mau uso não, distorce claramente o sentido de um tratado internacional assinado pelo Brasil. Tudo isso, no fim das contas, para dizer o seguinte: nós prendemos quem nos der na telha. Esse é o ponto. Há outras coisas. Vejam só. No despacho do Bretas não está, por exemplo, os tais dos 20 milhões que alguém teria tentado depositar em dinheiro na conta do Coronel Lima. Que também foi solto agora. Meus queridos, como diria o poeta Horácio, latino, né? Vai aqui uma expressão em Momento cultural. Est modus in rebus. Não quer dizer tenha modos no rabo, porque isso seria uma coisa que você diz para cachorro, né? Cuidado, rabo. Não. Est modus in rebus quer dizer há uma medida nas coisas. No caso do Horácio, ele estava falando da poesia, né? Mas vale como um brocado moral, como uma sentença moral. Há um limite nas coisas. Essa conta do Coronel Lima está desativada. É uma conta desativada. Alguém, e é isso que está... Eu reproduzi no meu blog o relatório do COAF. Eu consegui. Está lá. Alguém entrou na agência e disse que tinha 20 milhões para depositar. O texto fala em importador. Eu duvido que alguém tenha entrado carregando algumas malas. Lembra as malas do Gedel com 56 milhões, acha? 20 milhões, pouco menos da metade daquilo, então você pode imaginar o peso que tem esse troço aí. 51 milhões. 51 milhões. Então, assim, você imagina alguém entrando com algumas malas na agência, resfolegante, né, que pesa. Claro. Não, 20 milhões eu sei que pesa, porque eu já carreguei muito 20 milhões. Sim, imagino que sim. Sim. Fico lá, levo um pouco para lá, um pouco para cá. Pesa, viu, gente? Pesa. Se você tiver 20 milhões, se todo dia você fizer exercício com 20 milhões, você fica com mais braço do que o juiz Bretas. Né? Então, entra resfolegante com a mala. Isso teria acontecido no dia 23 de outubro do ano passado. Uma semana depois do delegado encarregado do inquérito dos portos ter concluído ali o inquérito dos portos.
e tenta depositar em dinheiro vivo 20 milhões numa conta. Uma pessoa anônima, ela não se identifica, o banco diz que não e ela vai embora da agência. Não fica claro se pega, volta com a mala de rodinha, sai. Foi na Avenida Heitor Penteado isso. Quem conhece a Avenida Heitor Penteado, aqui em São Paulo, é uma avenida muito movimentada. Eu não sei se nessa agência de Santander em particular tem estacionamento ou se o cara teve que deixar o carro no estacionamento, andar com aquela coisa toda na calçada, né? É tudo de uma inverossimilhança brutal. Eu não sei, se eu estivesse fazendo um roteiro de filme B, eu diria que alguém tentou plantar uma prova aí. Especialmente porque você vai tentar reativar uma conta. Veja só, o Coronel Lima, segundo essa versão, ele é da turma que compõe aquela quadrilha de 40 anos. Como é que é? É chamado pelo Ministério Público de sofisticada organização criminosa. Então, uma sofisticada organização criminosa vai depositar em dinheiro vivo 20 milhões numa conta desativada. Mas atenção, presta atenção aqui. Ainda que isso fosse verdade, esse elemento vai ser usado depois da investigação, porque esse dinheiro não apareceu, não se sabe onde é que ele está. Na hora do julgamento. Mas, para prender o Temer, por exemplo, seria preciso provar a vinculação do Temer com esse dinheiro. Ah, você acha que não estava? Não, eu não acho nada. É preciso estar. Para prender preventivamente. O diabo é que a Lava Jato, entre os muitos malefícios que fez para o Brasil, não trouxe nenhum benefício? Alguns. Confundiu na cabeça das pessoas a prisão preventiva com a prisão depois do julgamento. Quando eu comecei a me bater com a Lava Jato, já em 2014, foi justamente por causa da prisão preventiva. E a Lava Jato tem poder, infelizmente, nas redações, na imprensa, né? Tem gente que deveria se envergonhar de não trabalhar, de só reproduzir despacho de procurador. Quer ser assim? Esses veículos de comunicação deveriam logo contratar a assessoria de imprensa do Ministério Público. Basta. A assessoria de imprensa faz e se publica. Não precisa questionar nada. Né? Poucos fizeram o trabalho que a Folha fez numa reportagem importante, que foi lá pegar 19 vezes numa sentença de 46 páginas, sentença num despacho, o Bretas usa o verbo parecer. Parece. Sim, o desembargador Atieja foi uma vez alvo do Ministério Público, que fez uma acusação contra ele que se comprovou falsa. E agora, de novo, né? O Ministério Público está tentando, olha aqui, desmoralizar o juiz. Então, Antônio Ivan Atier foi investigado por estelionato e formação de quadrilha em 2004, mas o inquérito foi arquivado. Ele retomou as atividades em 2011 pós decisão do Superior Tribunal de Justiça. Então, quem foi que acusou? Ministério Público. Então, você vai pegar uma acusação lá de trás e traz essa acusação a valor presente. É o de sempre. Ou você vota com a gente, ou a gente desmoraliza. Ou você vota com a gente, ou nós vamos botar você na boca do sapo. Não há nenhuma razão para a prisão preventiva. Se feita a investigação, provada a culpa, apresentadas as provas, ficar evidente, acabou, prende-se. De preferência depois da condenação em segunda instância, né?
se houver razão para prisão preventiva, porque eu defendo o que está na Constituição. Eu defendo o que está na Constituição. E pode xingar à vontade, mas pode babar, pode fazer piadinha, pode fazer gracejo. Quanto mais vocês batem, mais a coisa está crescendo, virão novidades por aí. Para a infelicidade dos idiotas. Eu não quero nem que concorde nem comigo, que discorde, não me interessa, eu quero saber o que está na lei. Aliás, eu li um monte de texto dizendo a situação do Temer era realmente diferente da situação do Lula. O Lula está preso, ele foi condenado em segunda instância já, o Temer nem investigação há. Sim, essa diferença existe, mas também a prisão do Lula afronta a Constituição. Ou alguém vai me provar que o inciso 57 do artigo 5º não está lá, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória e ponto. Ah, mas o Supremo concordou. O Supremo concordou, pressionado pela opinião pública, gente com medo de votar, claramente com medo de votar. Com medo das redes sociais. Como eu não tenho, então não precisei que ninguém dissesse que a prisão do Temer era ilegal. Disse eu mesmo, aqui, de cara. De cara. E uma colega aqui da rádio, sabe, a coisa acabou de sair, ela me mandou WhatsApp. E essa prisão do Temer? Eu fui ler o despacho e falei, é ilegal. E vim aqui e disse, é ilegal. E escrevi, é ilegal. E a do Lula? Também é ilegal. Até não haver o trânsito em julgado, a Constituição não permite a prisão, a menos que haja razão para a prisão preventiva. Então vai ter de provar que o Lula está cometendo um crime agora, que ele é uma ameaça à instrução criminal, que de resto já acabou nesse processo, ou que tem risco de fuga. Não tem risco de fuga, se quisesse fugir, teria fugido antes. Não vou conceder. Não vou conceder, sabe por quê? Porque eu tenho responsabilidade com as pessoas que me ouvem. Eu tenho responsabilidade com as pessoas que me ouvem, eu tenho responsabilidade com o direito, eu tenho responsabilidade com as minhas filhas, com a minha mulher, com a minha família. Quero que as pessoas olhem para mim e saibam que eu estou falando aquilo que realmente eu penso. Ou teria graça eu falar na minha casa, pô, essa prisão do Lula desrespeita a Constituição, e chegar aqui e falar assim, não, não vou falar isso também porque pega mal. Eu não dependo da boa vontade estranha. Para lembrar uma frase de Blanche Dubois no filme Um Bonde Chamado Desejo. Né? Espetacularmente. Momento cultural. Blanche Dubois, vivida pela Vivian Leigh. Né? Então eu não vivo da boa vontade estranha, não dependo. Então digo. E o despacho do desembargador Atier é impecável. Mas, claro, nós vivemos esses dias, né? Ele diz, não, o juiz Bretas é um cara muito bacana, impecável. Ele tem de se dizer favorável à Lava Jato. Você já viu isso? Eu entendo porque ele fez isso. Está aqui. Está aqui a Lava Jato acusando ele. Né? Está aqui a Lava Jato botando sob suspeita a decisão dele. Venham cá. Então diz, em 2004 ele foi acusado e inocentado, acabou, não existe nada contra ele. Se ele tivesse decidido de acordo com a Lava Jato, alguém teria lembrado isso? Esse passado dele? Quer dizer que é um passado que só vem à tona se ele decidir contra nós. Se ele decidir a nosso favor, então não, aí a gente não lembra disso. Desculpem, isso não é uma força-tarefa. Isso é uma máquina de desmoralizar pessoas. Isso é uma máquina de destruir reputações. Isso é uma máquina de submissão das pessoas à vontade de um grupo que decidiu ser Estado e que decidiu privatizar o Estado brasileiro.
E a prova de que decidiram privatizar o Estado brasileiro é que quiseram se apropriar de uma multa da Petrobras, que daria, numa estimativa conservadora, 100 milhões de juros por ano. Por ano. Se aqueles 2,5 bilhões fica sob, digamos, a guarda, como se pretendia, do Ministério Público, ainda que sob o disfarce de uma fundação. Eu estou lidando com fatos. Eu estou lidando com fatos. Não com fofoca. Em vez de ficar xingando por aí, provem que o artigo 312 do Código de Processo Penal estava sendo cumprido na decisão do Bretas. E aí tem a mentalidade do vigarista, do picareta, do vagabundo, do canalha. Faz o seguinte: aposto que vão soltar o Temer. Como ele sabe que a decisão é michuruca, como ele sabe que a decisão não presta juridicamente, como ele sabe que aquilo é uma porcaria, porque mesmo esses canalhas, eles ouvem juristas. E os juristas dizem, não, cara, isso daí não dá. Aí ele diz, aposto que vão soltar o Temer. Claro, você aposta porque sabe que é isso mesmo. É como falar assim, aposto que existe a lei da gravidade. E depois posa de sábio, não falei? Então você cria um absurdo, já sabendo qual vai ser a reação, canta a reação e depois usa a reação que fatalmente aconteceria como evidência de que você estava certo na sua suspicácia sobre a justiça. Os imbecis caem nessa conversa. Os que ouvem esse programa, os que acompanham esse programa, não caem. Ah, mas tem um outro xingando aqui. É imbecil que ouve o programa, que acompanha o programa para ver se deixa de ser imbecil. Mas que não consegue, tem a tentação. Mas que de qualquer modo está no bom caminho. Pode se libertar das trevas da ignorância. Não me seguindo, que eu não sou guru. Eu não piso em cocô de urso na Virgínia. Siga a lei, siga a verdade, o Estado de Direito. Aliás, o desembargador Atier termina o seu despacho. A íntegra está lá no meu blog também. Termina o seu despacho lembrando o óbvio. Sim, ele é favorável ao combate à corrupção, à Lava Jato. Aliás, ao combate à corrupção todos somos. Mas esse combate é preciso ser feito dentro da lei. Se você é favorável à Lava Jato, porque a Lava Jato persegue, do ponto de vista penal, aqueles que estão fora da lei, você não pode admitir que essa persecução seja feita fora da lei. Ou você é do tipo que, para combater os fora da lei, apoia a gente que está fora da lei? Quem apoia esse tipo de coisa, quem adere esse tipo de a essa visão de mundo, está, no fim das contas, aderindo à tirania e não passa de um estúpido. E fazia tempo que eu não usava, assim, então, certo. Hashtag pronto, falei.